Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Espero encontrá-los bem. Professora Fátima, hoje, dia 20/4/2020, estamos aqui para mais uma aula. Vamos complementar o nosso assunto anterior, que foi preposição. Hoje vamos ver combinação e contração. O que é preposição? Você lembra? Preposição é a palavra invariável, porque não modifica, que liga duas outras palavras, estabelecendo relações de sentido e dependência, ou seja, as palavras dependem da preposição para ter sentido ou dar sentido à frase. Se eu disser assim, gosto, você. Faltou alguma coisa aí para ligar as duas palavrinhas. O que está faltando? A preposição de, gosto de você. Fui casa de minha amiga. O que falta aí para ligar esses termos? Uma preposição. Fui para casa ou fui à casa de minha amiga. Então, vamos lá. O que vem a ser a combinação? Combinação é quando você liga a preposição mais o artigo ou mais uma outra palavra, tá? E você vai fazer só a junção, você vai ligar, ela não vai sofrer alteração nenhuma. Então, quando nós ligamos a preposição a uma outra palavra e ela não altera, então há uma combinação. Por exemplo, fomos ao cinema. Esse ao é uma combinação da preposição a mais o artigo definido masculino singular o. Fomos ao cinema. Tem preposição a mais o artigo o. Não vou aonde eles vão. Aí eu tenho a preposição a mais onde. Então, só somei. Não houve alteração. Então, quando você acrescenta a preposição a uma outra palavrinha e ela não sofre alteração nenhuma, nós vamos chamar de combinação. Aí vamos lá. As principais combinações são o a mais o. Quando eu falo a, esse a que eu estou falando, que estou me referindo, é a preposição. O a mais o o é igual ao. A mais os, aos. A mais onde, aonde. A mais diante, adiante. Então, aí nós temos combinações. O que vem a ser contração? Contração é quando nós juntamos a preposição com outro termo e sofre alteração, sofre modificação. Se eu disser assim, ó, casa de madeira, aí eu tenho de, que é uma preposição pura, ela funciona só como preposição. Agora, se eu disser assim, casa da madeira, aí madeira seria o quê? A matéria. Esse da é uma contração. Esse da é contração da preposição de mais o artigo definido a. Porque eu tenho madeira é um substantivo feminino. Admite o artigo a. Então, seria casa de mais o artigo a que acompanha o substantivo. Aí eu teria a junção do de mais a da casa da madeira. Eu digo assim, moro em casa alugada. Aí esse em é uma preposição pura. Uma casa qualquer. Agora, se eu disser assim, moro na casa alugada. Aí esse na é uma contração da preposição em mais o artigo a. Nós já vimos esse assunto lá no 6º ano.
É como se fosse uma revisão, reforçando o que nós aprendemos no 6º ano. Quem lembra, sabe que nós vimos esse assunto. Aí vamos lá. Falando em contração, nós temos aqui, ó, contração da preposição de mais ele, vai formar o quê? Dele. De mais ela, dela. De mais este, deste. De mais esta, desta. De mais esse, desse. De mais isso, disso. Eu tenho de mais aquele, daquele. De mais aquela, daquela. De mais aquilo, daquilo. O de mais outro vai formar doutro. E de mais outra forma doutra. Aí nós vamos para a preposição em. Aí nós temos a preposição mais o pronome. Em mais este, neste. Em mais esta, nesta. Em mais esse, nesse. Em mais aquele, naquele. Em mais aquela, naquela. Em mais isto, nisto. Em mais isso, nisso. Em mais aquilo, naquilo. Em mais aquele, naquele. Continuando. A preposição, ela vai sofrer sempre alteração. Vamos lá. A preposição de mais os advérbios. O de mais aqui é advérbio de lugar. Vai formar daqui. O de mais aí, o de é preposição, aí é advérbio de lugar. Forma daí. De mais ali. O de é preposição, ali é advérbio de lugar. Vai formar dali. Aí vamos lá. Nós temos de mais os artigos, ó. De mais o do, de mais os dos. O de mais a, da. De mais as, das. O de mais um, dum. De mais uns, que são os artigos indefinidos. Dum, duns, duma, que é o de mais uma. E o de mais umas, dumas. Aí nós temos a preposição em, mais artigos. Aí eu tenho em mais o, da, no. Em mais os, nos. Eu tenho em mais a, na. Em mais as, nas. Em mais um, num. Em mais uma, numa. Em mais uns, nuns. E em mais umas, numas. Tem o per, que é uma preposição, mais o artigo. Por exemplo, P mais o vai formar pelo. O P mais os, pelos. O P mais a, pela. E P mais as, pelas. Na contração, nós temos o A mais o A, vai dar o A craseado, que é aquele acento para a sua esquerda. Por exemplo, vamos à praia. Vamos lá. Nós temos o a mais o pronome a mais aquele é igual a aquele craseado. O a mais aquela, aquela craseado. A mais aquilo, aquilo craseado. Por exemplo, vou àquele mercado. Eu tenho o verbo ir, que admite a preposição a, e tenho o mercado, que admite o pronome aquele. Pronome demonstrativo. Então, juntou a preposição a mais o pronome demonstrativo aquele, eu tenho aquele com crase. Tá bom? Então, vamos deixar para casa. Vocês irão realizar atividade no livro, página 71 até 73. Ok? Até a próxima aula. Voltarei falando mais um pouquinho de combinação, contração, para reforçar
para nossas atividades futuras, tá bom? Deixo um abraço e um beijo. Saudades de vocês, tá? E até a nossa próxima aula. Sintam-se abraçados. Amo vocês, tá? E vocês estão no meu coração guardadinhos.